Fala, meus queridos vestibulandos. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a quarta aula da playlist Gabaritando Medicina da Unital 2023. Nesta quarta aula, eu continuo a correção da prova da Medicina de Inverno que ocorreu em 2022, onde eu estarei corrigindo as questões 57 e 58 dessa prova. Beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 4, tá? A questão 57 dessa prova estava dizendo o seguinte: a figura a seguir apresenta um copo dosador e um frasco contendo xarope expectorante. O frasco é formado por um cilindro circular reto, cujo diâmetro da base mede 4 cm. Se o diâmetro da base mede 4 cm, o raio da base do cilindro vai medir 2 cm e a altura 6 cm, justaposto a um tronco de cone circular reto de altura 2 cm e raio da base menor igual a 1 cm. O copo dosador tem capacidade de 10 ml. Sabe-se que o xarope expectorante é colocado no recipiente até atingir 7 centímetros de altura total do frasco. Um médico prescreveu a um paciente que tomasse o equivalente a 2 frascos de xarope expectorante, com cada dose equivalente a um copo dosador completamente cheio 2 vezes, então vai tomar 2 vezes ao dia. Considerando que não há perda de conteúdo do frasco durante a administração do medicamento, pode-se afirmar corretamente que o tratamento durará, aí pede para usar o π igual a 3, quantos dias? Então está aqui o copo dosador, 10 ml, está aqui o nosso frasco, tá? Eu já aproveitei para a gente ganhar um pouquinho de tempo, aqui já fiz um desenho, né, aqui ao lado, que não vem na prova, então está aqui, olha, o nosso frasco. Vamos pôr as medidas que foram dadas. Como o diâmetro da base da parte cilíndrica é 4 centímetros, o raio da base, e o raio da base aqui maior do cilindro, 2 centímetros, o raio da base maior do tronco de cone também vai medir 2 centímetros, tá? E o raio da base menor do tronco de cone vai medir 1 centímetro. Só que o que acontece, galera? Tá? A altura da parte cilíndrica é 6. Só que o líquido está até 7 centímetros de altura. Então, ele não pega a altura total do tronco. O líquido vai pegar até uma altura de 1 centímetro. Tá? Ele não pega a altura total do tronco. Né? Então, olha, para calcular o volume total do frasco, eu vou calcular o volume do tronco até a altura de 1 centímetro, o volume do tronco até a altura de 1 centímetro, e somar com o volume da parte cilíndrica. Aí eu tenho o volume total do frasco, tá? Para ver quantos dias esse remédio vai durar, porque o copo dosador, cada copo dosador tem 10 ml de capacidade, tudo bem? Então, tem que ver só até a altura de 1 centímetro, tá? Bem, então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que descobrir o raio da base do tronco até a altura de 1 centímetro. Como que eu vou tirar isso? Através de semelhança de triângulo. Né? Aqui nessa outra figura ao lado, ligando o centro das bases, olha bem o que vai acabar acontecendo aqui. Ó. Então vamos ligar aqui o centro da base, das bases aí, tá? Só para a gente ver aqui algumas medidas.
para a gente chegar no raio até a altura de 1 centímetro. Então, da parte cilíndrica e da base maior do tronco é 2. A base menor do tronco tem 1 centímetro, tá? Então, eu estou projetando 1 centímetro aqui para baixo. Como o raio da base maior do tronco é 2, estou projetando 1, eu vou ter 1 centímetro aqui à minha direita, tá? Olha bem, o líquido, ele se encontra até a uma altura de 1 centímetro. Então, ele está até a altura de 1 centímetro aqui, ó. O líquido. Tá? Ele está até a altura de 1 centímetro. Marcar aqui em azul. Ok? Eu vou precisar saber, então, porque o raio da base até aonde está o líquido na parte cônica, ele vai ter 1 centímetro mais este pedacinho que eu vou chamar aqui de x, ó. Como que eu vou descobrir esse pedacinho x? Através de semelhança de triângulo. Então, aqui é x. Vou pegar este triângulo aqui, ó, retângulo. Eu tenho x, aqui embaixo eu tenho 1. A altura total aqui vai dar 2. E a altura até onde está o líquido é até a altura de 1 centímetro, tá? Então, esses dois triângulos retângulos formados aqui nessa figura, eles são semelhantes porque possuem os mesmos ângulos. Então, agora, através do critério de semelhança, eu vou achar aquela medida x, que é uma parte do raio do tronco de cone, tá? E a altura é 1. Vou tomar aqui. 1 centímetro. Então, olha, a base, semelhança de triângulo, a base do triângulo retângulo menor está para a base do triângulo retângulo maior, então x está para 1. Assim como a altura do triângulo menor, que é 1, está para a altura do triângulo maior, que é 2. Então, daqui eu vou tirar que o x é igual a meio, né? 0,5. Cruza aqui a multiplicação. Então, o que nós vamos ter? Que o raio da base maior do tronco de cone eu já tenho ali. O raio da base maior do tronco de cone é igual a 2 centímetros. O raio da base menor, que eu vou indicar por Rzinho, seria aqui, olha, a medida 1 mais x. Tá? O x é meio, então vai dar 1,5. Tá? Por que eu tenho que saber esses raios? E a altura do tronco, já vou falar. O líquido está até a altura de quantos centímetros? De 1 centímetro. Eu preciso desses raios, e preciso da altura, que é para poder calcular o volume. Então, o volume do líquido no tronco, tá? Eu vou chamar esse volume aqui de V1. Este volume líquido vai estar na forma de tronco de cone. Então, o volume de um tronco de cone é π vezes a altura do tronco dividido por 3, que multiplica Rzão ao quadrado, o raio da base maior, mais o raio da base maior multiplicado pelo raio da base menor, mais o raio da base menor ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular o volume de um tronco de cone. Só que eu vou só até a altura de 1 centímetro.
tá? E eu tive que descobrir o raio naquela altura de 1 centímetro. Então, o V1 pede para usar o π igual a 3. 3 vezes 1 sobre 3, que multiplica R ao quadrado. Então, vai dar 2 ao quadrado. R vezes R, 2 vezes 1,5, mais o R ao quadrado, que vai me dar 1,5. Tá? Então, aqui eu vou simplificar o 3 com 3. Então, vai me sobrar como volume V1, 4 mais 3, 1,5 ao quadrado, vai dar 2,25. Então, vai dar 9,25 centímetros cúbicos. Lembrando que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, tá? Então, o volume aqui em mililitros do tronco, da parte daí do tronco, vai dar 9,25 mililitros. Agora, nós vamos calcular o volume do líquido na parte cilíndrica, volume do líquido tá? No cilindro. Então, lembrando que o volume de um cilindro reto, então, tem que ter o conhecimento aí da fórmula, né? Vou chamar aqui de V2. É πr ao quadrado multiplicado pela sua altura, tá? Então, olha, o volume V2, ele será igual, o π pede para usar como 3, o raio do cilindro é 2, 2 ao quadrado, multiplicado pela sua altura, que é 6. Então, aqui, olha, vai dar 3 vezes 4, 12, vezes 6, 72 centímetros cúbicos. 72 centímetros cúbicos, galera, opa, não é centímetros quadrados, deixa eu arrumar aqui. Pus centímetros quadrados. Deixa eu arrumar. Centímetros cúbicos. Arrumar. 72 centímetros cúbicos é igual a 72 mililitros. Tá? Olha, agora nós vamos calcular o volume total de 2 frascos do medicamento. Por que de 2 frascos? Porque vai ser ministrado 2 frascos, tá? Então, este volume total, que eu vou indicar aqui por VT, como são 2 frascos, seria 2 vezes o V1 mais o V2, tá? Então, eu vou estar encontrando aqui 2 vezes V1 mais V2. Então, 2 vezes 9,25 mais 72. Ok? Aqui vai me dar 162,5 mililitros. Então, este é o volume total de medicamento que será, né, administrado no nosso paciente aí, tá? Quer saber quantos dias isto vai durar? Então, olha, para calcular o número de dias, eu pego o volume total do medicamento, que é o 162,5, vou dividir pelo volume, tá? Do dosador. Mas só que como são 2 doses por dia, o dosador tem 10 mililitros.
mas são 2 doses, então eu vou dividir por 20 mililitros. Isto vai me dar 8,125 dias, tá? Então, 8,125 dias, galera, vai estar entre o 8º e o 9º dia. Resposta alternativa C, de Carlinhos, tá? Então, olha, aí era um exercício envolvendo, né, a geometria espacial, volumes de sólidos geométricos, volumes de cilindro e volumes de tronco de corpo, tá? Vocês querem aprofundar mais nesse assunto, tem aí no meu canal, tá? Playlists envolvendo sólidos geométricos, todos os tipos, tá? Né? Não era um exercício difícil, tá? Um exercício um pouquinho trabalhoso aí, né? Na parte de cálculo, mas nada considerando aí como um exercício difícil. Eu não consideraria isso como difícil. Tudo bem, galera? Vamos lá para a próxima questão nossa aí. Bem, galera, vamos lá então a nossa questão 58. Um paciente tem a temperatura monitorada a partir das 6 horas da manhã durante o período de 24 horas. A temperatura pode ser calculada a partir da função f de t igual 3,7 mais 1,1, que multiplica o seno de π vezes t dividido por 2. Então, nós temos uma função seno que monitora a temperatura, sendo t expresso em horas e f de t a temperatura em graus centígrados. Encerrado o período de monitoramento, será administrado um medicamento de acordo com a tabela seguinte. Medicamento A, se ocorrer um pico só uma vez dentro dessas 24 horas, tá? 2 vezes será o medicamento B. Se ocorrer o pico 3 vezes, será o medicamento C. Se ocorrer 4 vezes, será administrado o medicamento D. Se for 5 vezes, o E. Definido o valor máximo atingido pela temperatura no período considerado como pico de temperatura, pode-se afirmar corretamente que quais dos medicamentos serão administrados. Bem, gente, está falando primeiro aqui, ó, em valor máximo. Olha, a nossa função que calcula a temperatura, ela é dada por f de t igual a 36,7 mais 1,1, que multiplica o seno de π vezes t dividido por 12. Como está falando em valor máximo, tá? E aqui é uma soma, então cuidado com isso, aqui é uma soma, tá? Então eu vou ter o valor máximo da temperatura, aonde, por ser uma soma, aonde o seno atinge o seu valor máximo. Tá? Qual que é o valor máximo do seno? O valor máximo do seno é igual a 1. Aonde que o seno tem o valor igual a 1? No 90 graus, no π sobre 12. Ó. Tá? Então, por que eu estou, né, falando no valor máximo igual a 1? Primeiro, porque eu estou com uma soma. Se ali fosse menos 1,1, o pico, o valor máximo, seria onde o seno é menos 1. Por quê? A hora que ficar menos com menos, ficaria mais. Então, cuidado aí. Tá? Então, primeiramente, nós vamos ver a que horas aconteceu o primeiro pico. Tá? Então, aonde? O seno é igual a π sobre 2. Então, eu vou igualar aqui, ó. Seno de π vezes t sobre 12 igual
ao seno de π sobre 2. Tá? Agora eu comparo os arcos para tirar a que horas aconteceu este primeiro pico. Então daqui eu vou tirar que π vezes t sobre 12 é igual a π sobre 2. Já simplifico o π com π aqui. Passo 12 multiplicando. Então, o t será igual a 12 sobre 2. Então, o primeiro pico aconteceu às 6 horas da manhã. Agora, quando que vai acontecer de novo? Como a função seno é uma função periódica, tá? Para obter este valor de novo, eu tenho que calcular o período dessa função. Como que é calculado o período da função seno? O período, P de período, da função seno é dado por 2π sobre módulo de K. O K é o coeficiente do tempo aqui na função. O nosso K aqui seria o π sobre 12, tá? É o coeficiente do t. Então, vamos calcular quando que vai acontecer de novo. A cada quantas horas repete, né? Então, 2π sobre módulo de π sobre 12. O módulo de π sobre 12 é π sobre 12. Então, vai ficar 2π dividido por π sobre 12. Mantenho a fração do numerador. 2π multiplico pelo inverso do denominador. 12 sobre π. Simplifico o π com π. 2 vezes 12, 24. Então, o pico máximo só vai acontecer de novo após 24 horas, tá? Ela é uma função periódica. A cada 24 horas repete o pico máximo. Então, olha, o primeiro pico máximo aconteceu, galera, às 6 horas da manhã. E é onde começou a ser administrado o medicamento. O próximo pico só daqui a 24 horas. Então já extrapolou um dia. Tá? O próximo pico só vai acontecer de novo às 6 horas da manhã do dia seguinte. Mas está dizendo que esse medicamento só foi administrado durante um período de 24 horas. Então, parou aqui nas 24 horas. Ó. Vai parar aqui nas 24 horas, que essas 6 horas seria as 6 horas do outro dia. Tá? Então, aconteceu só uma vez. Como o primeiro foi administrado às 6 horas da manhã, o próximo só depois de 24 horas, que vai ter o pico máximo de novo. Essas 24 horas só vai acontecer no dia seguinte. Mas ele só quer durante um período de 24 horas, então aconteceu só uma vez o pico máximo de temperatura. Se só ocorreu uma vez, o medicamento a ser administrado é o medicamento A, resposta alternativa A de Amora. Beleza? Galera, ficar esperto com esse tipo de questão que está sendo recorrente, problemas envolvendo funções trigonométricas. Valor máximo, valor mínimo, período. Ficar esperto com isso, que as 3 últimas provas aí teve questões, né, envolvendo aí funções trigonométricas, ou seja, problemas envolvendo as funções trigonométricas, tá? Bem, aqui eu encerro a nossa 4ª aula aí da nossa playlist, tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios, por favor, deixe aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Divulgue aí para os seus contatos, tá? Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer aí, galera. Beleza? Se inscreva para ter notificações de novas aulas. Logo, logo, já estarei lançando a aula 5, onde eu encerro a correção dessa prova de inverno de 2022.
Falou, galera. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!